Entender um pouquinho da sua visão em relação à China, né? A China que tem um impacto muito grande em relação a todas as commodities, essas questões muito impactadas, né, em relação a essa política de Covid-0. Hoje nós tivemos dados de balança comercial por lá. Queria entender um pouquinho da sua visão, o quanto você acha que isso pode acabar fazendo o preço aí para o mercado como um todo. Faz, mas eu acho que o investidor está mais preocupado com os Estados Unidos, né? A China já vem desacelerando, já vem uma expectativa desacelerando, mas os números até reportados pelo país em relação ao crescimento econômico vieram números melhores do que se imaginava. Então desacelerou, mas números melhores. Até aquela discussão do PIB do Brasil ser maior do que o da China esse ano, acho que vai ficar para trás, porque a China depois ela mostrou números melhores do que se imaginava em relação ao crescimento econômico. Óbvio que isso é motivo de preocupação, porque toda hora tem esse lockdown, restrição de mobilidade, restrição por conta de Covid, e aí a produtividade, isso gera efeito, logística também, falta de produtos, gera inflação, então é motivo de preocupação, mas eu acho que o mercado hoje está olhando muito mais Estados Unidos, taxa de juros, inflação, olhando como saiu na própria sexta-feira, dados de emprego, taxa de desemprego nos Estados Unidos, que apresentou um aumento mais do que se imaginava, está mais preocupado com isso, eu diria, do que com a própria China e a parte de desaceleração econômica por parte de lá. É óbvio que pesa, é motivo de preocupação, é óbvio, o setor imobiliário, por conta de uma desaceleração. E só lembrar, né, Evergrande, por exemplo, ela representa 3% de market share no setor de incorporadoras imobiliárias na China. Ou seja, se ela gerou aquele efeito tendo 3% de market share, isso sim é motivo de preocupação. Então a gente tem que lembrar, a crise nos Estados Unidos em 2008 foi o subprime, ou seja, hipotecas, construção civil. Na China a gente pode ter uma crise em relação a isso. Aí é óbvio, por mais que a gente fale de Brasil, está barato, você tem alguns setores que são beneficiados, uma inflação já controlada, um Banco Central independente por mais de 2 anos a partir do início do ano que vem, ou a gente não é uma ilha e você tem receios em relação à China então, e até os dados, né, que são disponibilizados pelo país, pelo governo. Mas, é o que eu falei, o motivo maior de preocupação ainda o problema na Europa, todo mundo já é consenso, mas muito mais até onde vão juros, o que os Estados Unidos vão fazer, o Banco Central por lá, o Fed, para conter essa inflação, esses juros reais extremamente negativos, né? Então, na semana passada, o mercado já elevou a expectativa, né, de juros por lá, 5 para 5,25, então já colocando que os juros por lá podem ultrapassar 5%. Então, China preocupa mais a parte de minério, que é um grande consumidor, apesar de ser o segundo maior consumidor de petróleo também, mas preocupa mais essas commodities metálicas, né, que são utilizadas para crescimento econômico, para crescimento de cidades, para essa parte toda de infraestrutura, construção civil também. Esse é motivo de preocupação, mas aquilo que eu falei, os dados foram melhores do que se imaginava em relação ao crescimento econômico.